Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Excel. Bem, galera, na aula de hoje nós vamos iniciar aí a nossa aula, o nosso conteúdo, na verdade corrigindo, né? Eu achei por bem fazermos uma aula corrigindo as atividades que eu disponibilizei para vocês na aula passada, já que são várias, né? São várias atividades e com uma certa complexidade, então pode acontecer aí de haverem dúvidas, e aí para sanar a dúvida da maioria de vocês, ou na verdade de todos vocês, espero que assim eu consiga, né, de uma vez só, eu vou explicar aqui para vocês a resolução de cada uma das atividades, tá? Primeiro começando aí por parcelamentos e descontos, onde eu coloquei aqui, ó, regrinha para cada exercício, tá? Primeiro, vamos falar aí sobre parcelamento e desconto. Eu tenho os compradores, eu tenho os valores de compra, tá? Que eu posso colocar aqui em moeda, tá? Eu deixei normal, posso deixar em moeda. E a seguinte situação. Primeiro vamos lá para parcelas, né? Regras da loja para parcelamento. Se o valor da compra for maior que R$1.000, esta poderá ser paga em duas parcelas, senão será paga em uma só. Então eu vou utilizar aqui nesse caso uma fórmula se, né? Se o valor da compra, vou definir que esse valor tem que ser maior que 1.000, e em seguida, ó, eu vou dar duas condições, né? Duas ou uma. Então uma fórmula se simples pode resolver esse problema, tá? Porque eu não tenho mais de duas condições aqui, por exemplo, mais de duas respostas, e eu preciso apenas aplicar essa fórmula a uma célula, que é o valor da compra. Então eu não preciso de se ou, eu não preciso alinhar outras fórmulas para resolver esse problema. A fórmula se é o suficiente para resolver essa situação. Então vamos lá, igual se, abre parênteses, se o que? O valor da compra, né? Então vou clicar lá, ó, no valor da compra do Renato, que é o B4, for maior que 1.000, então é sinal de maior, e o valor 1.000, tá? Nesse caso você não vai se importar com o cifrão, o vírgula 00, tá? Só vai colocar apenas o valor, e aí para o Excel já é o suficiente, tá? Independente de estar em moeda, se está em modo geral, ele vai puxar o número existente na célula, estando ele em moeda ou não, tá? Então pra gente é só importante colocar o valor, tá? Então for maior que 1.000, ponto e vírgula. Esta conta poderá ser paga em duas parcelas, ou seja, valor verdadeiro, abre aspas, 2, fecha aspas, ponto e vírgula, senão terá que ser paga em 1, tá? Então se falso, ou seja, se não for maior que 1.000, só pode ser o que? Igual ou menor, né? Se for igual ou menor que 1.000, ele tem que pagar em uma vez só, por isso o valor se falso, abre aspas, não esqueça que é aspa dupla, pressionando Shift, 1, fecha aspas, fecha parênteses. Pronto, está resolvido o nosso primeiro problema. Então agora eu já sei aqui, ó, em quantas parcelas cada comprador poderá pagar as suas compras realizadas no estabelecimento, tá? Entendeu aqui a resolução do primeiro problema? É só você aplicar a alça de preenchimento e resolver os demais, tá? Caso houve dúvida aí na resolução das parcelas, volta um pouquinho o vídeo e veja de novo, tá? Então, apenas conferindo, tá tudo certinho, tá vendo? Todos que são maior que 1.000 podem parcelar em 2, todos que são menor do que 1.000 só podem pagar em uma só vez. Vamos para desconto agora, pessoal. Qual é a regra da loja para descontos? Se a categoria do cliente for igual a comum, deve aparecer aqui na tela para ele 5% ou 5% de desconto, né? Se não, 10% de desconto. Então, nesse caso eu vou colocar só 5% e 10%, até porque amanhã ou depois num eventual cálculo seria legal apenas ter o valor para que eu possa calcular. Se eu colocar aqui de desconto, logo eu não vou poder calcular essa célula,
tá? Então vamos novamente aplicar aqui uma fórmula se. Não preciso de outra fórmula senão a se, porque eu só preciso, eu só vou aplicar a fórmula se em cima de uma categoria, né, de uma célula, e vou ter dois resultados, ou seja, positivo, né, e negativo, se verdadeiro ou falso, tá? Então a fórmula se simples também será o suficiente para resolver esse problema. Então vamos igual se a categoria desse cliente for igual a comum, aí a gente vai ter uma diferença, nós não vamos ter valores, né? Nesse caso aqui foi maior que 1000, era um valor, ou seja, símbolo de maior, valor 1000. Aqui nós não temos valor, nós temos um texto, então nesse caso a gente vai colocar o sinal de igual, que é o sinal de comparação, ou seja, for igual a, então esse símbolo de igual representa o igual a, tá? E como é palavra, eu vou colocar comum entre aspas, igualzinho aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo. Comum. Tá? Fecha aspas. Então, a única diferença aí, efetivamente, entre as outras situações que nós vivenciamos aí, fizemos aí nas aulas anteriores, é que no caso de texto a gente trabalha dessa forma, tá? Se eu quero achar um texto específico, eu vou colocá-lo entre aspas, vou colocar o sinal de igual para comparação, ou seja, se esse aqui for igual a essa palavra aqui, tá? Então se essa célula aqui for igual à palavra comum, ponto e vírgula, abre aspas, se for comum é 5%. Então vou colocar lá, ó, 5%. Shift 5. Fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, valor se falso. Se não é 5, se é comum, é 5%. E se não for 5%, qual é o resultado? Se não for comum e se não for 5%, o resultado é 10%. Ou seja, se ele não for comum, logo nesse caso ele é especial. Então logo ele terá um desconto de 10%. E esse é o nosso resultado, ó, 10%, fecha aspas, fecha parênteses, enter. Tá lá, pessoal, 5% de desconto, porque é comum. Observação, galera, muito cuidado, porque qualquer diferençazinha na célula, se você digitou a célula com um espacinho, por exemplo, olha lá, se entrou um espacinho sem querer na hora de digitar aí, já muda o resultado, tá? Então muito cuidado na hora da digitação. Qualquer diferençazinha que tiver aqui dentro já não é a palavra comum, já é uma palavra diferente daquela que nós colocamos aqui na fórmula, tá bom? Então muito cuidado na hora de elaborar a sua planilha por conta disso. E aí, pessoal, entendeu? Conseguiu fazer perfeitamente, pode arrastar e vamos para a próxima lá, especial 10%, comum 5%, ok? Seleção para emprego, galera, essa é interessante, quero fazer juntamente aí com vocês, porque essa aqui vai ter uma complexidade um pouco maior do que a de cima, tá? Então, a seleção para emprego, eu vou ter aqui 3 critérios diferentes para contratar um funcionário. Em todos os critérios, ele tem que ser aprovado, ele não pode ser reprovado em nenhum deles. Então, nesse caso, como são 3 testes lógicos, a fórmula se não é a fórmula adequada, pelo menos não sozinha, para resolver esse problema, tá? Então, nesse caso, ela sozinha não vai resolver, porque eu vou ter que testar esse, tá? Idade, escolaridade e cidade. No caso de cima, eu testei um por vez, né? Valor da compra e categoria. Esse aqui eu preciso testar todos eles ao mesmo tempo. Por conta disso, eu vou precisar usar uma fórmula aninhada, uma fórmula composta. No caso, vamos utilizar a fórmula se e. E por que não o se ou, Vitor? Porque o se é uma fórmula inflexível, ela só vai contratar aqui o funcionário em questão se ele for aprovado em todos os testes. Se eu utilizasse a fórmula ou, eu estaria dando a possibilidade do Excel de flexibilizar, ou seja, se qualquer qualquer um dos critérios que nós temos aqui para contratação for positivo, ele já seria contratado, ainda que não preenchesse, por exemplo, os outros requisitos, tá? Então, como esse não é o caso,
a empresa quer que ele cumpra todos os requisitos, ou ela, né? Eu preciso utilizar a fórmula se juntamente com a fórmula e, tá? Então vamos lá, ó. Igual se e depois e vamos aos testes, ó. Lógico 1, idade. Idade tem que ser o que, ó? Maior ou igual a 20. Ponto e vírgula. Escolaridade tem que ser o que, pessoal? Aqui embaixo, olha lá. Maior ou igual a 2. Ponto e vírgula. Cidade. Aí nós vamos fazer o mesmo esquema de cima aqui que a gente fez no desconto, né? Vamos fazer uma comparação. Ele tem que ser igual a essa cidade aqui chamada Limeira. Então vou colocar aqui igual, abre aspas, Limeira, fecha aspas, fecha parênteses. Terminou a fórmula? Não, porque a gente vai fazer o complemento com a fórmula se, tá? Se fosse só a fórmula E, já está feita aqui, ó. Ou seja, eu já fiz os 3 testes, só que vai acontecer o seguinte: se eu fechar agora, ele vai dar verdadeiro ou falso, né? E eu quero que apareça sim ou não, tá? Contratado, sim ou não. Então, para que apareça sim ou não, eu vou dar um ponto e vírgula no final, depois de Limeira, lá depois do parênteses, e vou colocar aqui, ó, valor se verdadeiro. Quero que apareça, ó, sim. Então vou colocar lá entre aspas a palavra sim, sempre com aspa dupla, ponto e vírgula, valor se falso, abre aspas, não, fecha aspas, fecha parênteses. Ok? Agora sim está feito a nossa fórmula, tá? Ficou um pouco mais comprido porque são 3 testes, né, ao mesmo tempo, com 2 resultados, ou sim ou não, tá? Vamos dar um enter, ó. Não foi aprovado porque eu moro em Campinas, né? A idade também não bate, a escolaridade também não bate, então logo ele não seria aprovado mesmo. Vamos arrastar e vamos, ó. Esse aqui foi aprovado, idade bate, escolaridade bate, cidade bate. A mesma coisa acontece aqui. E os de baixo não foram aprovados também, tá? E aí, pessoal, vamos para a última atividade, onde nós vamos usar o CEO, tá? Classificação por idade e aí vacinação. Então nós temos aqui uma regra de vacinação, uma campanha, né? E aí serão duas faixas de idade aí que serão vacinadas. Se a idade for maior ou igual a 10, ou se a idade for menor ou igual a 60, ok? Se eles estiverem nessa faixa, eles devem ser vacinados, tá? Então, deixa eu só fazer uma retificação aqui. Nesse caso, a idade não será maior ou igual a 10, será menor, tá? Então, se a idade for menor ou igual a 10, ou seja, de 10 para baixo ou de 60 para cima, né? Maior ou igual a 60. Então, essas duas faixas de idade devem ser vacinadas. Se elas não estiverem nessa faixa de idade, não devem ser vacinadas. Então, como faremos o teste aqui? Nesse caso, precisamos utilizar o ou, porque temos 2 testes lógicos, ainda que seja em uma só célula, que é a célula idade, tá, pessoal? Não seria o se sozinho por conta de ter uma célula, porque eu vou fazer 2 testes em uma célula só, tá? Então, eu vou fazer dessa forma: igual se, abre parênteses, ou, abre parênteses. Lógico 1, idade. Então, se a idade menor igual a 10, ponto e vírgula, e novamente, ó, idade maior ou igual a 60, fecha parênteses, ponto e vírgula, abre aspas, a resposta será sim, ponto e vírgula, perdão, fecha aspas, ponto e vírgula, ou será não, tá? Fecha aspas, fecha parênteses. Então esse será o teste, ó. Se a idade na célula em questão for menor ou igual a 10 ou maior ou igual a 60, a resposta é sim. Se não estiverem nessa condição, o resultado é não, ok? Vamos dar um enter, tá lá o resultado, ó. Mais do que 60 anos, sim. Vamos aplicar os demais. Mais de 60 anos, sim. 18 anos, não.
6 anos sim, 25 anos não está na faixa que nós escolhemos, 43 anos também não está na faixa que nós queremos. Então tá feita, pessoal, a nossa atividade. Só foi importante aí a gente dar uma recapitulada e dar um reforço aí com relação ao conteúdo passado na aula anterior, pois eu sei que alguns ainda têm dificuldade, mas praticando, treinando, pessoal, com exercícios como esse, vocês vão conseguir fixar, tá? Vocês vão conseguir aprender. Eu vou disponibilizar mais exercícios para essa semana vocês poderem estudar ainda essa matéria, tá bom? Pessoal, para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou ensinar aqui um recurso muito interessante, que são os hiperlinks, tá? A gente já falou sobre ele no módulo de Word, ok? Que são os links que podem ser inseridos dentro de um documento, porém esses links aqui também funcionam muito bem, até de uma forma um pouco diferente, tá? E bem eficaz. Então, por exemplo, ó, se eu quiser inserir uma forma aqui no meu Word, ó, em formato de seta, eu posso criar uma setinha aqui, vou clicar com o botão direito do mouse. Deixa eu ver se tem algum molde que me interessa aqui, pode ser esse aqui. Direito do mouse e vou clicar aqui em editar texto, vou colocar um texto aqui, ó. Vou chamar isso aqui de exercício 2. Ou melhor, ficou muito grande, eu vou deixar assim, ó, TV de atividade. Deixa o próximo. Só para não ficar muita informação, tá, gente? Para a pessoa poder acessar, por exemplo, o próximo exercício, ó. Eu posso utilizar o hiperlink e linkar na mesma planilha, através desses botões ou desses links, o acesso para os próximos exercícios sem necessidade de eu ter que procurar usando a rolagem, ó. Posso clicar aqui com o botão direito em cima da forma, hiperlink ou inserir hiperlink, tá? Tanto faz. E aqui, ó, nós temos algumas opções. Nós vamos escolher a opção colocar neste documento e vamos colocar aqui, ó, plan 1, que é a plan que nós estamos, e a referência, tá? A referência da célula. Deixa eu voltar aqui só para me dar uma olhada aonde está o segundo exercício, ó, tá até a 24, né? Então vou jogar ele para 24, que é para o final do exercício, tá? Então vou colocar lá, digite a referência da célula A24. Ok. Feito isso, pessoal, quando eu clicar aqui, ó, vou clicar fora, quando eu colocar o mouse lá, mãozinha de link, ó, clicou, automaticamente eu pulo para essa região, tá? E aí eu posso fazer a mesma coisa nesta área, ó. Posso clicar e colocar uma outra setinha que dá acesso ao próximo exercício. Então seria uma forma de facilitar o acesso, né, às áreas que eu desejo dentro da minha planilha, né, para que eu não precise ficar rolando a tela aí por muito tempo. Simplesmente clicando eu já acesso exatamente a área que eu desejo. Isso facilita bastante, otimiza bastante aí o tempo de quem está utilizando a planilha, tá? Então, só como exemplo, estou vinculando aos exercícios, né, para a gente poder ter acesso mais rápido a eles. Então, ó, próximo, clicou aqui com o botão direito, hiperlink, mesmo caminho, ó, colocar neste documento, plan 1, se não me engano é A30, agora eu esqueci, deixa eu voltar lá, A36, A36. Cliquei, ó, ok. Clicou fora, clicou no botão, olha lá, automaticamente eu consigo acessar os meus exercícios de forma mais rápida, né? E aí aqui no final eu posso criar aqui, ó, uma setinha para cima para retornar ao topo. Eu posso chamar esse topo de início.
Então a setinha para cima. Eu posso chamar isso aqui de início. E aí, para ficar bem organizadinho, você vai alargando ou afinando, né? Vai fazendo um ajuste da melhor forma, tá, pessoal? Início ou topo, né? Ficou muito comprida. Eu vou chamá-la de topo. Acho que vai ficar melhor. Pronto. Vou chamar essa setinha de topo. Então chegou no final, ó. Hiperlink. Plan A1. Ok. Quando a pessoa chegar no final, ela pode voltar para o início e aqui ela pode acessar o próximo, ok? Então o hiperlink ele é bem interessante nesse sentido e ele também pode ser útil caso você queira acessar uma outra planilha diretamente por um botão, tá? Então digamos que você queira criar um link aqui para a planilha 2, aqui embaixo. Então, vou criar um retângulo arredondado. E aí eu vou chamar esse botão de Plan 2, tá? Centralizar ele aqui no meio. Centralizar ele aqui no meio do botão, né? Certinho. E aí, feito isso, pessoal, tem a possibilidade de, quando chegar aqui no final, ter a opção ou de ir para o topo ou de ir para uma segunda planilha, ó. Nesse momento está vazia, tá? Mas é só para mostrar para vocês que também é possível você ir para uma outra planilha, ó. Botão direito ou inserir, né? Hiperlink. Nesse caso, ó, Plan 2. Vendo? Colocar neste documento Plan 2. Ok. Feito isso, clicou aqui, ó, automaticamente ele vai para Plan 2 e assim por diante. Poderia criar um botão para voltar pela Plan 1, né? E aí otimizar aí o meu tempo, fazendo que os botões fiquem espalhados na planilha, ao invés de eu ter que acessá-los no final, né, ou rolar a tela. Então isso pode facilitar bastante aí a usabilidade aí do seu Excel, tá? Da sua planilha Excel. Então esses recursos são bem interessantes, tá? E aí por último também em hiperlink é possível que você também insira uma página na internet, cria um botãozinho como esse, uma forminha como essa, e ensina um site da internet, ó, através da opção endereço. Você coloca lá o endereço de qualquer site, como por exemplo o Google, vendo? Só para exemplificar mesmo. Ou você poderia escolher um arquivo externo, tá? Um documento que você tenha, que você deseja abrir por meio de um link. Então esse botão vai servir para abrir um novo arquivo, seja de uma nova planilha Excel ou de qualquer outro programa do seu computador, tá? Se vocês quiserem podem fazer o teste aí, que funciona perfeitamente usando os mesmos procedimentos praticamente. É só escolher o arquivo e dar um ok. Bom, pessoal? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Na próxima aula temos nova matéria, então eu encontro vocês na próxima aula. Durante essa semana, dediquem-se, durante esses dias, dediquem-se nos exercícios que nós disponibilizamos aí para vocês. E aguardem a próxima aula, que com certeza será ainda maior e ainda melhor do que a aula de hoje. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês, a gente se encontra na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Um abraço a todos, tchau, tchau e até lá.